Para ser sincera, eu me sinto insuficiente, apesar de ter feito vários cursos, ter me preparado, ter feito tudo o que mandaram, tintim por tintim. Mas eu ainda sinto que não tenho o suficiente, que não tenho tudo. Eu preciso de mais um equipamento, preciso de mais roupa, mais material, preciso de mais um curso. É assim que eu falava quando eu tinha uns 15 anos de idade. Quando eu comecei a entender mais sobre beleza. Na verdade, a beleza entrou na minha vida de uma forma tão bonita, sabe? Algo tão significativo, mas era assim que eu me sentia. Você se identificou, lindona? Se você se identificou, esse vídeo é pra você. Ele foi feito pra você com muito carinho. E sabe, antes de te explicar como eu saí desse ponto para hoje atender mulheres que se sentem livres, que se sentem prontas, inteiras, eu gostaria de te dizer que isso nada tem a ver com competência, mas isso tem a ver com autopercepção de valor. Porque às vezes, minha lindona, você vê que as pessoas dizem pra você: você é muito boa, eu gostei do seu serviço. E era isso que eu ouvia, mas eu não tinha coragem de cobrar. Eu achava que eu tinha que cobrar barato, ou nem cobrar, porque eu tô testando, tô tentando. E pra ser sincera, minha lindona, quando a gente tem um desafio, não é um problema, porque minhas lindonas são magnéticas e têm desafios, viu? Que as minhas lindonas são competentes e elas só passam de fase, sai de um desafio e vai para outro, viu? Encara esses problemas assim, eles não são problemas, são só desafios. E as minhas lindonas chegavam para mim com o desafio de: eu já estudei tanto. Eu tenho lindonas que já tinha feito mais de uma pós-graduação. A maioria é graduada ou pós-graduada. E mesmo assim sente que não tem o suficiente. Então é só para você saber que nada tem a ver com mais um curso. E eu também sempre fui essa pessoa. Se eu for contar na minha vida toda de tanto de curso que eu já fiz, eu acho que já mais de uns 10 aí pra frente, com certeza já fiz. E eu acredito que muitas de nós começamos com essa crença por causa que as pessoas sempre disseram pra gente. Pra mim, pelo menos, sempre foi assim. Eu lembro da minha tia, uma pessoa afrodescendente, com a voz mansa, falar pra mim sempre assim: Shirley, se você quiser ser alguém na vida, estude. E eu estudei, eu fui a melhor da turma, eu procurei os melhores cursos, mas mesmo assim eu me sentia insuficiente, que não dava para fazer, que eu não era reconhecida. E as pessoas que chegaram até mim também. E quando eu mudei essa chave de uma maneira que não tem a ver com o externo só, é uma junção para você começar a mexer em você, na sua marca, no seu valor, na sua inteligência emocional, é que o negócio muda. Mas antes de eu te falar como que eu saí desse lugar de insuficiência para hoje em dia ajudar mulheres a impactarem outras pessoas, a levarem sua verdade para o mundo, a sentirem prazer no que faz e se sentirem livres e valorizadas e bem pagas e realizadas, eu gostaria de contar sobre como foi que eu cheguei até isso. Então, como eu falei, eu sempre gostei muito da área de beleza. A área de beleza para mim era algo assim que trazia beleza para a vida das pessoas, alegria para o mundo das pessoas. Eu sempre gostei de ver as pessoas felizes. Não felizes de euforia, mas felizes de dentro para fora, sabe? De uma sensação de contentamento. Eu sempre achei muito bonito. E eu percebia que nós, como mulheres, gostamos muito de estar bonitas. E eu percebia que muita gente que eu amava não se sentia bonita pelo que era. Então eu disse, eu vou aprender coisa de beleza.
E eu comecei com um alongamento de cabelo. Naquela época, para você ter ideia, olha como que não tem a ver com competência, tem a ver como você se enxerga e como você encara o valor do que você faz. Eu, apesar de ter uns 13 anos de idade, não tinha celular, não tinha computador na minha casa. Eu, às vezes, ia na lan house para conseguir lá meia hora quando eu tinha dinheiro. Que eu tinha dinheiro era juntando, que eu trabalhava desde os 10 anos, eu já trabalho. Eu juntava o pinguinho de dinheiro que eu tinha e às vezes eu ia na lan house, ou então ia na casa de um tio, de uma tia, longe da minha casa, para poder aprender algumas técnicas com as pessoas de outros países, as gringas, como a gente hoje chama. E ninguém fazia no Brasil as técnicas. E aí eu comecei a aplicar na minha família. E todo mundo ficou bonito e tudo mais, aquela coisa toda. Só que eu não via valor nisso. Tanto é que eu implorava para elas, ai, por favor, deixa eu fazer isso em você. Oh, por favor, não cobrava, fazia por fazer, me acabava, deixava de lado coisas que eram importantes para mim para poder ajudar, porque eu já sentia como se fosse um pagamento ver aquela pessoa feliz, sabe? E se você se identifica, lindona, você também ama ajudar as pessoas, ama fazer a diferença na vida das pessoas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E, inclusive, depois de um tempo, isso uns 15 anos atrás, né? Se eu tivesse visto isso como uma oportunidade, eu teria sido uma startup, por assim dizer. E hoje, 15 anos depois, aonde eu estaria? Se eu tivesse visto o valor naquilo. E depois de um tempo, isso começou a vir para o Brasil, depois de 2 anos. Ou seja, eu estava muito mais adiantada, mas eu não conseguia perceber o meu valor. E aí, depois de 2 anos, muitas pessoas começaram a aprender sobre isso. Inclusive, eu ensinei a uma prima minha como fazer, e ela hoje em dia trabalha com isso. E aí, como eu não via valor em mim e no que eu fazia, eu fiz o quê? Eu mudei de área. Mudei de área não, fiz um curso a mais. Porque, na verdade, eu já entendia sobre isso. E aí, eu peguei e fui lá, fiz o curso, porque eu disse, eu vou ter que fazer um curso porque eu não fiz curso nenhum, então eu não tenho nem direito de cobrar. E aí, eu fiz o curso numa das melhores escolas, que foi no Senac, de design de sobrancelha. E por eu chegar lá apaixonada e fazer aquilo tudo com tanto amor, eu fui a melhor aluna da turma. E olha que era uma turma cheia. E mesmo assim, quando eu comecei a atuar, e paguei caro no curso, viu? Fazendo faxina, eu era adolescente, fazia faxina para poder pagar meu curso. E aí depois, quando eu paguei o meu curso, fiz. Aí depois eu comecei a atuar, mas eu fazia uma ou outra sobrancelha, não conseguia me posicionar, eu não via valor na minha sobrancelha e eu ficava esperando que o meu cliente visse valor no que eu fazia. E as pessoas, tá bom, é muito bom, bonito e tal, mas não vê tanto valor assim. E aí depois de um tempo eu falei, olha só, então vamos mudar isso aqui, porque, né, eu acho que não é minha área, eu não tô me sentindo valorizada. Então, eu acho que eu não estou me sentindo valorizada porque eu preciso de mais um curso. E aí, vamos lá, e lá vamos nós para mais um curso. Sendo que eu já tinha feito outros cursos aí no meio desse caminho, mas não na área da beleza. Estava fazendo outros cursos aí. E aí, fiz o de consultora de imagem. Eu disse, agora vai, porque esse aqui é o maior da América Latina. Esse aqui é a professora mora fora do Brasil, vai me ensinar técnicas que as pessoas aqui não têm acesso e eu vou conseguir e tudo mais. Aí tudo bem, consegui, terminei esse curso depois de muita luta. Mas aí, o que eu fiz? Eu arquivei o curso e fui trabalhar para outras pessoas. Fui trabalhar em restaurante, fui trabalhar sendo auxiliar de uma advogada, fui trabalhar vendendo roupa de praia, fui trabalhar cuidando de criança, cuidando de idoso, cuidando de acamado, fazendo faxina, limpando casa, tudo que você pensar aí, vendendo salada de fruta.
vendendo bijuteria, tudo que você pensar eu já fiz. Tudo que é lícito eu já fiz. Mas no fundo, eu ainda me sentia insuficiente porque eu dizia, eu não vou conseguir fazer e implementar porque eu não tenho ainda tudo. Então, como é que eu vou dar consultoria de imagem para as pessoas se eu ainda não tenho tudo? Aí eu disse, então eu vou começar a fazer maquiagem. E comecei a fazer maquiagem também nas horas vagas. Eu trabalhava em uma loja de objetos de decoração e nas horas vagas eu fazia maquiagem um aqui e um ali, sem me valorizar. Às vezes eu tinha que fazer um deslocamento muito grande e cobrava super barato. E aquilo ia me frustrando, sabe? E fazendo me sentir irritada com tudo isso, enraivada, sabe? Injustiçada, uma farsa. Tudo isso estava chegando até a tampa, sabe? Tava aqui subindo. Quando chegou até aqui, eu falei, não, calma. Eu não vou mais fazer isso não, já desisti, não quero saber de nada. E aí eu me mudei de cidade, a gente mudou os ares e tudo mais. E nessa cidade que eu mudei, não tinha emprego. E aí, quando eu cheguei nessa cidade, onde tinha mais necessidade, aí eu falei, não temos emprego, então eu vou ter que trabalhar online. Até porque tinha começado a pandemia um mês antes. Um mês depois, quando eu cheguei. E aí juntei com uma amiga, a gente começou a fazer curso de automaquiagem e tudo mais. Mas depois de um tempo, eu ainda continuei sentindo, não é isso. Ainda não tô sentindo aquela sensação que eu queria sentir de realização. E eu também não tô querendo mais trabalhar com maquiagem, não. E aí pronto, aí a gente desmanchou a sociedade por causa que não fazia mais sentido pra mim, aquilo ali. E aí foi quando eu fui estudar sobre inteligência emocional. E pasme, parece que aquilo foi um mergulho dentro de mim. Na verdade, eu comecei a entender que o meu curso, mais um conhecimento, na verdade era para ser de dentro, mais para dentro, sabe? Em vez de estar para fora, externo. Mais um curso que eu precisava fazer era um curso de autoconhecimento, de entender sobre quem eu sou, sobre as minhas potências e o que me travava. Aí eu comecei a performar. Foi tão incrível que eu me matava. Eu implorava para as pessoas para fazer uma consultoria de imagem. Uma consultoria de imagem por R$197. E depois que eu fiz esse curso e implementei tudo de consultoria de imagem em mim, por causa que tudo que eu tinha aprendido eu fazia em mim, e eu não me sentia me sentia uma farsa, me sentia que não estava certo, sabe? E quando eu comecei a juntar tudo e criei um meu método, aí eu comecei a atender lindonas que eram muito boas, como eu tinha falado, mas não conseguiam perceber o quanto elas eram incríveis. E elas começaram a aumentar o ticket delas. Elas tinham o ticket, no caso, é o valor que o cliente paga para ela. Às vezes 100, R$200, e ela aumentou para R$1.000 em uma semana. E ela vendeu mais do que quando ela vendia antes. Por causa que o posicionamento dela estava outro de marca. E aí eu falei, quer dizer que eu faço para os outros e não faço para mim? É casa de ferreiro espeto de pau? Não pode isso acontecer. E aí eu comecei a mudar e a começar a usar em mim mesma. E pasmem, em uma semana, 2 semanas. Eu falo 2 semanas porque na outra semana eu ainda estava meio com medo, sabe? Mas no fundo foi uma semana só. Em uma semana que eu comecei a aplicar tudo que eu ajudava as outras pessoas a terem muito resultado, comecei a aplicar em mim. Eu tinha um ticket, que é o valor que o cliente paga para consultoria, de R$197. E aí eu mudei esse ticket para R$897 em uma semana.
mudei meu posicionamento e uma pessoa veio e falou comigo no Instagram: Shirley, vi que você é consultora de imagem, tô achando muito legal o seu conteúdo. Quanto que você cobra? Aí eu falei: e agora? Eu cobro 197 ou eu cobro 897? Porque eu já tinha feito esse 897 e eu já estava achando ousado. Eu já estava achando um mortal duplo carpado. Eu digo: ei, meu Deus do céu. Será que é melhor um pássaro voando, 2 pássaros voando ou um na mão? Eu falei: eu já queimei a ponte, eu já meti o louco mesmo. Então o que eu vou fazer? Por mim, se ela não pagar, pelo menos eu vou me apoiar. Dessa vez eu vou me escolher. Dessa vez já chega de aceitar migalha, já chega de eu estar me poldando, me auto-sabotando, me colocando no pior lugar, sendo que eu me esforço, eu faço o meu melhor, eu faço os melhores cursos, eu me destaco nas turmas, eu sou uma das melhores alunas porque eu quero dar o meu melhor. E eu pegar e ficar fazendo mais uma vez dessa vez, desse jeito como eu sempre faço, eu vou botar o preço e acabou. E aí eu botei lá, 897. Mas depois que a gente, tem aquele excesso de euforia, aí eu peguei, coloquei, depois eu botei a mão na cabeça e falei: meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? A mulher não vai pagar e eu tô precisando desses 197 reais que eu tenho um monte de conta para pagar. E agora? O que eu vou fazer nessa minha vida? Que loucura que eu fiz, meu Deus. E nessa agonia, nessa ruminação, eu fui a faxinar a casa. Eu faxinei essa casa, faxinei. Até lugar que não precisava limpar e eu tava limpando porque eu tava agoniada. E aí depois quando eu terminei a faxina, eu disse: não, eu tenho que olhar. Tá bom. Não, tá bom. Eu já tava até treinando assim, pensando o que eu ia fazer, o que eu ia falar com ela. E eu... tá bom. Vamos lá, né? Aceita que dói menos. Aí quando eu fui olhar a mensagem dela, aí ela tinha escrito lá: divide. Eu digo: com certeza, minha lindona. Gente, se você nunca fez isso, nunca sentiu isso, você precisa sentir essa sensação. Porque a autovalorização começa de dentro pra fora, minha lindona. É quando você coloca o pé firme e fala: eu me valorizo. O que eu faço é importante, é impactante. Eu não sou essas pessoas que compram o diploma para dizer que tem uma graduação, não. Eu dou de mim. E quando a gente começa a olhar pra gente mesmo, lindona, aí a gente sente o gosto da realização. E é delicioso. E eu quero que você também experimente daí esse gosto da realização. E depois disso, minha lindona, isso aí só foi o início. Depois aí foi mais pra frente. Depois eu fui convidada pra dar uma palestra. Se fosse antigamente eu faria de graça, mas eu paguei. Eu tava em outra cidade, ela pagou pra eu ir lá. E me pagou bem, muito bem, pra dar 1 hora de palestra. Então, minha lindona, é o seguinte: quando você começa a mudar, a parar de se comparar, a parar de achar que precisa de mais, a parar de pensar que, ai meu Deus, eu preciso disso, daquilo outro para me sentir pronta, preciso de um iPhone, preciso de uma lâmpada nova, de uma ring light, preciso de um curso internacional, eu preciso disso e daquilo. Não é. Eu vou te falar que não é, porque não é. Porque quando eu mudei aquele meu posicionamento ali, pasmem, eu tava com um Xiaomi, um celular Android. O meu tripé era um cano de PVC que eu tinha feito. As minhas roupas eram as roupas que eu tinha. Tudo era igual. Só quem mudou fui eu. Então você percebe que não é só mais um curso, não é você ter mais dinheiro, é sobre como você se percebe, minha lindona. E quando esse posicionamento muda, você transmite isso naturalmente. E quando você começa a mudar a sua vestimenta baseado no que você mudou dentro de você,
Isso transborda, a sua imagem fala sem você precisar falar nada. A minha imagem mudou, lindona, não só a minha, mas as minhas lindonas mudou. E as pessoas vêm perguntar o que aconteceu e perguntar quanto que é o serviço. Eu tenho lindonas que depois de fazer as minhas consultorias, depois de um mês, ela recebeu proposta para ser sócia de uma empresa grande, multinacional, sendo que antes ela estava estagnada, perdida na vida. Você faz ideia do que é isso quando você muda quem você é? Esse é o movimento certo. Infelizmente, a gente está num mundo consumista que ele fala o tempo todo que você precisa de mais. Mas não caia nessa, minha lindona. O que você precisa mais é mais de você mesma. Mais clareza. Mais coragem de deixar a sua versão antiga, que é aquela versão talvez que todo mundo, ai, que coisinha fofa, ai, que pessoa maravilhosa. Deixa de ser boazinha, minha lindona, para ser a pessoa que é respeitada e bem paga e realizada. E eu falo deixar de ser boazinha, não é para você se tornar uma pessoa ruim, não. Eu tô falando para você se tornar uma pessoa que se olha, que se valoriza. E isso nada tem a ver com arrogância, com egoísmo. Muito pelo contrário. Você só consegue dar quando você tem. E é isso que minhas lindonas entendem. E é isso que faz elas mudarem. Por isso, minha lindona, que no meu treinamento, para que você se sinta segura, consiga mudar a sua autopercepção, eu tenho um diagnóstico. Porque, minha lindona, isso aqui é para você ser ligeira, rápida, conseguir resultado rápido. Em 1 a 2 semanas você já começa a implementar. Sem enrolação. Sabe aquele curso que tu compra e fica lá vitalício, que você nunca mais olhou aquele curso? Que não serve de nada na sua vida. É para encher a parede de certificado. Para quê? Um curso que não presta para nada. Que lhe deixa no mesmo lugar empacada. E com aquela sensação de que, meu Deus do céu, eu tô fazendo e nada resolve, nada acontece. E ainda nesse curso, esse treinamento é para lindonas que entendem que elas são únicas. E por isso que eu faço um diagnóstico com 6 perfis. 6 perfis para mapear quem é você. Porque você só consegue ser valorizada, minha lindona, quando você começa a ser específica, especialista. Porque a quem você paga mais caro? Para o clínico geral ou para o neurologista? Porque o clínico geral, às vezes, você nem paga, tu vai no posto de saúde, vai lá, faz a sua consulta de graça. Mas se você tiver um exame para fazer algum check-up na sua cabeça, alguma coisa do tipo, você vai pagar. Às vezes você vai pagar R$1.000 e você vai pagar dando graças a Deus que você tem dinheiro para pagar. Então, quando você entende que você é uma pessoa específica, você é especialista, é aí que você começa a se posicionar. E as pessoas começam a perceber valor em você. Mas porque você começou a se ver com valor. A confiar na beleza que você já tem, na competência que você já tem, meu amigo. Porque tu estuda, se acaba. Não é possível que minha lindona não sabe. Tem gente, minha lindona, que está implorando, querendo a tua ajuda, a tua orientação, o teu serviço, o teu produto. Mas quando você não aprende a ver o seu valor, a olhar no espelho e dizer realmente quem você é, entender e perceber, aí tudo muda. Falando disso, eu não sei se você já ouviu falar sobre a história do McDonald's, que é uma rede de empresas no mundo inteiro, não é? Mas você sabia que o dono do McDonald's atual não é a pessoa que teve a ideia? A pessoa que teve a ideia foram 2 irmãos. Tem até um vídeo, um filme, se você quiser assistir depois. É um absurdo, mas é uma realidade. Eles 2 tiveram uma ideia sensacional. Ninguém nunca teve uma ideia de comida rápida, que se chama fast food, que é uma comida ligeira para você ir lá comer e não ficar lá muito tempo.
E só eles tiveram essa ideia. Eles foram pioneiros nessa ideia. Mas eles não... Eles viam paixão, sentiam aquela coisa, aquele ânimo, sentiam que era muito bom aquela ideia, mas eles não sentiam, sabe, o valor daquela ideia. Eles não valorizavam aquela ideia. E depois de um tempo eles venderam aquilo, resumidamente, e depois o homem que comprou se tornou o que se tornou. Entende? Então, para você ver, minha lindona, que não é competência, é autopercepção. E se você está pronta para mudar quem você é, só venha para aprender, saber quem é você, fazer esse diagnóstico baseado em neurociência, consultoria de imagem, marca pessoal, inteligência emocional. E eu confesso que eu já fui a pessoa, minha lindona, que eu já tentei as coisas fazer só, viu? Eu sou a lindona que eu gosto de fazer um negócio sozinha, tentar só. Mas eu só me atropelei, eu só me auto-sabotei. Na verdade, ali era uma maneira de eu estagnar, mas com aquele discurso de não, mas eu estava tentando, não, mas eu não estava parada. Mas quando a gente entende que quando a gente se posiciona e diz eu quero mudar e confia em alguém e vai, o jogo muda. E pra mim foi assim. Só mudou quando eu falei assim: eu entendo que eu não sei de tudo e que eu quero ajuda para chegar onde eu quero chegar. Porque eu quero chegar ligeiro. Porque o tempo que eu tô perdendo oportunidade. O tempo que eu tô perdendo, eu tô perdendo dinheiro. Porque eu tô gastando dinheiro, tempo, queimando dinheiro. Porque tempo é dinheiro, minha amiga. Tempo é mais importante que dinheiro. Tô queimando dinheiro desnecessariamente. Então, por isso, minha lindona. E o legal desse perfil, esse diagnóstico, é que você não precisa competir com ninguém. Que massa, né? Porque você é única, minha lindona. Então, deixa eu te falar aqui desses 6 perfis que são incríveis. Todos muito pensados. Primeiro perfil é a visionária. É aquela pessoa que vê muito além. O segundo perfil é a estrategista. É aquela lindona que sabe fazer uma estratégia maravilhosa. Terceiro perfil é aquela envolvente. Só ela sabe envolver as pessoas, os ambientes, as coisas. Ela tem um quê a mais. Tem a protetora, que é aquela que se importa com as pessoas, que está atenta a todo mundo e consegue fazer isso com proeza. Tem a quinta, que é a revolucionária, que é aquela que fala assim: por que que tem que ser assim? Por que que só assim serve? Ela é a que sabe abrir caminhos, sabe? Porque ela tem essa visão assim, de revolução. E a sexta lindona é a sofisticada, é aquela lindona sofisticada que tem aquela aura minimalista, que ao mesmo tempo é encantadora, sabe? Então, cada uma dessas aqui serve a um cliente específico. Cada uma dessas aqui se posiciona na vida de uma maneira específica. E aqui não é só para quem é empreendedora ou só para quem trabalha para as pessoas, não. Aqui é para minhas lindonas que também querem se posicionar na vida. Porque você só se torna uma marca quando você se posiciona na vida. Não só quando você veste um personagem da sua marca. Sua marca é sua vida. Sua marca é viva, porque é você. E aqui você vai conseguir fazer a sua marca ser irresistível, magnética. E resultado do diagnóstico de perfil, aí a minha lindona vai receber um PDF personalizado online. Ou seja, não é assim, a Lolé, você não é qualquer coisa, não é clínico geral. É para você, personalizado o PDF. Além disso, você vai ter vídeos para te orientar, para você conseguir também aplicar o que descobriu, mas também começar a se olhar de dentro para fora, porque não adianta eu te dar um diagnóstico lindo e tudo mais e você não saber usar isso, não saber perceber o valor que você tem, sabe?
Porque isso aqui não é só aprender sobre mais uma coisa. É descobrir que você tem dentro de você e colocar isso pro mundo. Entendeu, minha lindona? E tudo isso por apenas R$297. Misericórdia. Você não paga nem uma viagem, não paga nem uma coisa fútil que às vezes você paga ali e nem serve para você depois. Às vezes você gasta com aquilo e não faz nem mais sentido para você. Muito mais caro. Isso aqui é um valor de início. É um valor para você perceber que você pode. Para você começar a fazer um movimento por você, para você. E eu lembro que quando eu comecei a fazer um curso para mim, eu lembro que eu trabalhei muito para juntar dinheiro, porque naquela época R$1.000 para mim era muito dinheiro, que era o curso de consultoria de imagem que eu fiz, era muito dinheiro, para mim era. Mas eu trabalhei, pedi dinheiro emprestado e ainda fui pagar na Lan House, que era até 5 da tarde para pagar. Porque eu não podia pagar pelo celular, como hoje em dia a gente faz. Mas se eu não tivesse feito aquele movimento, eu não estaria aqui. Eu estaria fadada a estar lá trabalhando com as pessoas, me sentindo desvalorizada, me sentindo cada vez mais frustrada, irritada, insuficiente. E imagine isso aí, ó, prolongado durante a vida. Então, minha lindona, se você deseja fazer um movimento por você, esse é seu momento. Saia do básico que desgasta pro uau que liberta e faz você se sentir realizada. Sentir, uau, meu Deus, é sobre isso. Porque, minha lindona, está nas tuas mãos a oportunidade. E se você fechar essa consultoria no tempo determinado que eu vou colocar lá para você, você ainda vai ganhar um bônus de um curso de automaquiagem. E que bônus maravilhoso! Só o bônus é o dinheiro da consultoria que você vai receber aí do treinamento. Só o bônus já pagou. Entendeu, minha lindona? Então, só venha se você tá pronta para sair de onde você tá, para você poder viver a vida que você merece, porque você se esforça. E sair desse lugar de é esforçada para a realizada. Não é para ninguém olhar para você, que você é tão esforçada. É para as pessoas olharem para você e dizer, uau, como você é competente. Uau, como eu amo o seu trabalho, eu indico você. Uau, qual é o número do seu Pix? Viu, minha lindona? Te espero, lhe aguardo. Que eu quero ver minha lindona mais magnética, viu? Despertar esse magnetismo que já tá dentro dessa lindona aí, que já tá aí, ó, fervendo. E a minha lindona só precisa fazer esse movimento. Um cheiro no seu coração.